Aleluia. Você pode levantar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Graça e paz, amém? Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas e mantenha a sua Bíblia aberta na expectativa daquilo que o Senhor há de falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Esse é aquele momento, queridos, em que nós nos inclinamos à palavra do Senhor, no desejo de ouvir a sua voz. Amém? Eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá, sobre a minha vida. Ore nesse momento por mim, para que a palavra do Senhor alcance o seu coração agora, em nome de Jesus. Aleluia. Ore pela minha vida, eu recebo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós estamos diante da sua palavra e o desejo do nosso coração é um só. Nós queremos ouvir a sua voz, que seja o Senhor falando ao coração da sua igreja. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra ela venha cumprir o desígnio para o qual ela é liberada sobre nós. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração e nós a fazemos no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. A palavra do Senhor nos declara que no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? A palavra do Senhor declara que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia. Assim, queridos, toda a natureza obedece às ordens do Senhor. Amém? E não apenas isso, mas também ela está aberta, ela está sujeita à sua intervenção. Amém? E nós cremos que assim sendo, o Senhor intervém em nossas vidas para que nós possamos cumprir o propósito por Ele mesmo estabelecido para as nossas vidas. Amém? Mas muitas vezes nós acabamos por fugir do propósito que o Senhor nos tem chamado. E nessa noite nós queremos compartilhar algo acerca de nós voltarmos ao propósito estabelecido por Deus às nossas vidas. Aleluia. E nesse sentido nós temos tanto a aprender com a palavra do Senhor, profeta Jonas. Querido, Jonas é a história do início improvável do maior avivamento na Bíblia. A palavra nos ensina que toda uma cidade, a cidade de Nínive, ela se rende ao Senhor, por consequência da palavra proclamada por Jonas. Um pouco mais de 120 mil pessoas se rendem diante do Senhor, assim declara a sua palavra. Jonas, ele é chamado, ele é vocacionado pelo Senhor para pregar acerca da iminente destruição da cidade de Nínive, uma cidade pagã. Observe o que nos diz a sua palavra em Jonas capítulo 1, os versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim:
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aleluia. Nós estamos diante de um chamado do Senhor a um homem para pregar contra uma cidade, porque a sua malícia havia chegado até a presença do Senhor. E nós entendemos que nisso consiste o propósito da vida de Jonas. A palavra do Senhor nos declara que há um propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Ele nos tem chamado, e Ele nos tem chamado com um propósito. Mas aqui perceberemos que, ao invés de cumprir o seu propósito, Jonas estava mais preocupado com os seus próprios interesses. E muitas vezes essa é a realidade das nossas vidas. Ao invés de estarmos firmados no propósito para o qual Ele nos chamou, nós estamos mais envolvidos nos nossos próprios interesses, nós estamos mais preocupados com a nossa própria vida. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor disse a Jonas: levanta-te e vai a Nínive. E a palavra do Senhor nos declara que Jonas, pois, se levantou. Amém? E isso foi bom. E a palavra do Senhor também vai nos declarar que ele se dirigiu, que ele foi, e isso também foi bom. No entanto, a palavra do Senhor vai declarar que ele dirigiu-se para Tarsis, e isso não foi nada bom. Sabe, queridos, nós entendemos aqui que obedecer ao Senhor não é fazer algo parecido com aquilo que Ele diz. Obedecer ao Senhor parcialmente, na realidade, é desobedecê-lo. Então nós precisamos entender que Deus exige obediência imediata e integral. Você pode dizer amém? Assim como o Senhor esperava isso de Jonas, o Senhor também espera de mim e de você. E a palavra do Senhor nos diz, no verso de número 3: Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas encontrava-se fora do seu propósito. Jonas encontrava-se fora daquilo para o qual Deus o havia chamado. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Jonas, ao se levantar para ir a Tarsis, Jonas então ele se levanta para fugir diante da face do Senhor. Nós entendemos então aqui que o nosso chamado, ele não é geográfico, mas o nosso chamado é para estar diante da sua face. O Senhor chama Jonas para estar diante de si, e ir a Tarsis era cumprir tão somente com o seu propósito, mas o seu propósito era estar diante do Senhor. E diz as Escrituras que então que Deus estabelece um plano para que Jonas possa voltar ao seu propósito. E nós precisamos então entender que há uma distinção entre plano e propósito. O propósito de Deus consiste no destino das nossas vidas. O propósito de Deus para mim e para você fala da finalidade ou do fim das nossas vidas. E quando então por alguma razão nós nos desviamos desse propósito
e nós não cumprimos com aquilo para o qual fomos chamados, aquilo que Deus espera de cada um de nós, então Deus estabelece um plano ou um processo para que nós possamos então retornar ao propósito para o qual fomos chamados. E esse plano, esse plano ou esse processo, o qual Deus estabelece, ele vai nos alcançar, para que nós possamos então estar diante da face do Senhor. Olha o que diz o verso número 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Queridos, o propósito de Deus, como declaramos, para as nossas vidas, visa nos fazer chegar e permanecer diante da face do Senhor. A Bíblia diz que quando Jonas ele resolve fugir de Nínive para Tarsis, ele foge diante da face, ele foge diante da presença do Senhor. E então diz a palavra do Senhor que o Senhor manda ao mar um grande vento, e ali se estabelece uma tempestade a ponto de o navio estar para se quebrar. E note que a palavra do Senhor vai nos declarar que foi o Senhor mesmo quem assim providenciou tal tempestade. E o que é que nós podemos entender aqui a partir dessa palavra declarada pelo Senhor? Sabe, queridos, o Senhor ele não tinha em momento algum em seu coração a intenção de tirar a vida de Jonas. Você pode dizer amém? O propósito de Deus era que Jonas pudesse voltar à sua presença e assistir diante da sua face. Agora é preciso compreender que a morte de Jonas, ela poderia sim se estabelecer se ele insistisse em permanecer longe do seu propósito, se ele insistisse em permanecer fora daquilo para o qual Deus o chamou. Então a tempestade, ela é tão somente, unicamente um meio para um plano, para que Jonas pudesse voltar ao seu propósito, que era estar diante da face do Senhor, amém? Aleluia. Sabe o que é que nós entendemos aqui? A história de Jonas nos revela algo interessante e impressionante, por que não assim dizer, acerca de Deus. Aquele que jamais muda, porque Deus Ele é imutável, amém? Aquele que jamais muda, Ele pode realmente modificar aquilo que está determinado a fazer, se Ele encontrar em mim e em você a disposição de nós alterarmos o que estamos fazendo de mal, amém? Sabe, queridos, Deus, Ele não é como nós. Deus, Ele não guarda ressentimentos, e os seus julgamentos estão sempre preparados para despertar o arrependimento, amém? Os julgamentos de Deus, eles estão sempre preparados para despertar em mim e em você o nosso arrependimento. A Bíblia vai dizer para nós que os marinheiros eles estavam desesperados acerca da própria vida, porque a tempestade ela estava tão intensa, como declara a palavra, ao ponto de o navio estar para se quebrar. E diante de uma realidade assim, diz a palavra do Senhor, na expectativa da sobrevivência, eles começam então a se desfazer daquilo que estava sobrecarregando o navio. E assim acontece conosco nas tempestades das nossas vidas. Quando nós estamos em momentos assim, muitas vezes o que nós queremos é tão somente alívio. E nós queremos então tirar a sobrecarga. Mas é interessante nós notarmos, a palavra do Senhor declara que ainda assim
eles estavam a ponto de ir a pique, declara a palavra do Senhor. Ou seja, de nada adiantou se aliviarem do peso. As suas vidas continuavam sob risco. Sabe o que é que isso fala para o nosso coração? É que o que de fato nós precisamos não é alívio em meio à tempestade. O que nós precisamos é viver o propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas, amém? Então o chamado de Deus para Jonas, ele consiste no chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós somos chamados para estar diante da sua face. Diz o texto que quando os marinheiros eles descem ao porão, eles encontram Jonas dormindo. E a sua palavra vai declarar para nós no verso de número 5 que ele se encontrava em um profundo sono. E esta era a verdadeira causa da qual eles precisavam se desfazer, o sono profundo. Porque quando nós estamos em profundo sono, nós não vivemos o propósito para o qual fomos chamados pelo Senhor. É preciso então despertar, é preciso então acordar para uma nova realidade. Quando o Senhor diz a Jonas, vai a Nínive, e ele foge para Tarsis, ele foge para diante ou para distante da presença do Senhor. Mas o Senhor lhe chama de volta. O Senhor o deseja na sua presença. Quando nós deixamos de viver o propósito para o qual fomos chamados, queridos, nós estabelecemos os nossos próprios padrões de conduta. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Sabe, Jonas, ele é chamado para ir a Nínive. E diz a palavra que ele foge para Tarsis. E a sua alegação é: os ninivitas são incapazes de receber a palavra do Senhor. E quando ele entende que eles são incapazes de receber a palavra do Senhor, é porque de fato era um povo mau, era um povo cruel, era um povo que aos olhos do profeta, o homem de Deus, eles não eram dignos de receber do favor de Deus sobre a sua vida. E ele conhecia o Senhor, e ele sabia que ele era um Deus bondoso, piedoso, misericordioso, longânimo, benigno e que se arrepende do mal. E ele entendia que uma palavra proferida contra aquela cidade, se houvesse arrependimento, o Senhor mudaria a sua sorte. Mas ele olha para aquele povo e ele entende, a partir do seu próprio padrão, eles não são dignos do Senhor. Eles não são dignos de receber a sua palavra. Sabe, querido, nós percebemos aqui que Jonas estava mais preocupado com o padrão da sua conduta, o padrão que ele mesmo havia estabelecido, do que com o padrão que Deus havia estabelecido para a sua vida. E essa é uma característica predominante quando fugimos da face do Senhor, quando fugimos da presença do Senhor. Nós nos preocupamos mais com aquilo que é terreno, passageiro e efêmero, do que com aquilo que é eterno e para o qual o Senhor nos chamou. Nós nos envolvemos mais com as coisas desse mundo do que com aquilo para o que de fato fomos chamados, que é estar diante da face do Senhor. Então diz a palavra do Senhor que Jonas, ele reluta em cumprir com o seu chamado, ele reluta em estar diante da face do Senhor, ele reluta em cumprir com o seu propósito. E a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que relutantes como Jonas, eles trarão consequências sérias sobre a sua vida, mas não somente sobre a sua vida, mas sobre todos aqueles que a ele se associam. E essa é uma realidade muito bem vista quando nós nos deparamos com a história de Jonas.
A Bíblia diz que Jonas, ele está fora do seu propósito. Amém? Mas a palavra de Deus vai declarar que todos aqueles que com ele se encontram no navio, indo para Tarsis, eles estão em meio à tempestade. Então, quando nós saímos do nosso propósito, quando nós deixamos de viver aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, aqueles que se associam conosco, eles também sofrerão as consequências da nossa desobediência. A passividade e a negação se apodera da alma de Jonas. Sabe, queridos, em todo o tempo Jonas ele tem plena consciência que é por sua causa de que aquela tempestade ela se levanta no mar. Mas em meio a tudo isso, ele é passivo. Em meio a tudo isso, ele dorme um sono profundo. E pior do que tudo isso, a palavra do Senhor declara para nós no verso número 7. A palavra diz assim, olha, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Queridos, a palavra de Deus aqui está nos declarando que foi necessário que pagãos viessem despertar o profeta. Enquanto os pagãos deveriam ser abordados pelo profeta e deveriam receber da parte do profeta uma palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que são eles que vão para despertar o profeta que está em sono profundo, porque ele havia saído do seu propósito, porque ele já não mais assistia diante da face do Senhor. E eles então vão até Jonas dizendo: importa-se conosco. E sabe, meus amados irmãos, como o Senhor é aquele que estabelece um plano para que nós possamos voltar ao nosso propósito, Jonas então ele vem a ser confrontado no seu propósito. A palavra do Senhor nos declara essa verdade no verso de número 8. A palavra diz assim, olha: então eles lhe disseram: declara-nos tu agora, por qual razão nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação e de onde vens? E qual é a tua terra e de que povo tu és? Eu quero chamar a sua atenção primeiramente para a expressão ocupação. A pergunta dos marinheiros para Jonas é: qual é a tua ocupação? E ocupação aqui vem da raiz da palavra representação, que aponta para ministério. O que eles estavam declarando é, a pergunta feita a Jonas é: a quem tu representas? Qual é o teu serviço? Ou seja, qual é o teu propósito? Qual é a razão da sua vida? Por que tu estás nesse lugar? Fugindo diante da presença do Senhor, mas sendo amado por Ele. A palavra do Senhor nos ensina que Ele é confrontado acerca do seu propósito. Qual é a tua ocupação? A quem você representa? Qual é o teu serviço? Para o que foste forjado? Para o que foste chamado? Mas a palavra não para por aí. E a palavra diz que eles perguntam: qual é a tua terra? E terra aqui, queridos, tem um sentido de ser, de estar firme. Então a pergunta que eles na verdade estão fazendo é: onde tu estás firmado? Quem tu és? Você percebe a maneira amorosa com a qual Jonas está sendo confrontado pelo Senhor, para que então ele volte ao seu propósito? De que povo és tu? Eles indagam a Jonas. E povo aqui fala sobre cidadania. E Jonas então ele vem a declarar: eu sou hebreu. Queridos, ao declarar que ele era hebreu, ele estava afirmando:
eu sou do povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo ao qual ele chamou e disse: tu és meu. Ele era pertencente a Deus e, portanto, deveria viver segundo o seu propósito. Nós somos chamados a viver segundo o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Amém? A palavra nos diz que, ao ser confrontado pelos marinheiros, o Senhor estava declarando para Jonas: volta ao teu propósito. Volta ao teu propósito. No verso de número 13, a palavra do Senhor diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas eles não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Sabe, queridos, a palavra nos diz que quando eles tomam conhecimento da realidade que eles estão enfrentando, e a razão pela qual eles a estão enfrentando, que se dá por Jonas estar naquele lugar, e a palavra do Senhor nos diz que eles então temem ao Senhor, e eles temem fazer qualquer coisa contra Jonas, para que contra eles o Senhor não se voltasse. E Jonas mesmo já havia declarado: lancem-me ao mar. Mas temendo tentar qualquer coisa contra Jonas, a palavra de Deus nos diz que eles estavam se esforçando, mas todo o seu esforço de nada valia, porque a vontade de Deus é que o seu propósito se cumpra, amém? E a sua palavra declara que os seus planos, que os seus propósitos, eles não podem ser frustrados, aleluia. Aleluia. É preciso então se render ao propósito de Deus. Nós fomos chamados para viver segundo o seu propósito. E aí nós vamos entender algo aqui nessa noite, que a rendição é o ato inicial à volta do propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas. Ela é necessária, mas ela não completa em si mesma. Ela não é completa em si mesma. O verso 15 diz assim para nós, olha: e eles então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que quando Jonas ele é lançado ao mar, a fúria do mar cessou. Mas note, Jonas ainda encontrava-se em meio ao mar. Para Jonas, estar em meio ao mar certamente é mais terrível do que estar no porão do navio em meio à tempestade. Você concorda comigo? Certamente que sim. No entanto, note o que a palavra de Deus vai declarar para nós: no porão do navio ele está dormindo. No porão do navio ele está em profundo sono, e ele está fugindo do propósito. Mas a Bíblia vai dizer para nós que no meio do mar ele está em rendição. A Bíblia vai dizer para nós que no meio do mar ele está acordado. A Bíblia vai dizer para nós que em meio ao mar, no ventre do grande peixe, ele está em oração. A Bíblia vai dizer para nós que em meio ao mar, no ventre do grande peixe, ele está em oração, amém? Portanto, ele é tragado pelo grande peixe e ali ele se coloca a orar. A Bíblia vai dizer para nós que lá no porão ele está em secreto. Ninguém tinha conhecimento até que vão à sua procura, mas a palavra de Deus nos faz entender que no ventre do grande peixe ele está no secreto, ele está na presença, ele não mais foge dela, mas agora ele é encontrado por ela, amém? E esse é o desejo e essa é a vontade de Deus acerca das nossas vidas.
Nós somos chamados a estar diante da presença do Senhor. Querido, no ventre do grande peixe, diz a palavra do Senhor, que ele ora. A palavra diz, ele é ouvido e ele é respondido. Capítulo 2, verso número 2, a palavra diz assim, olha, e disse Jonas, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia, aleluia. E ele diz ainda no verso número 3 assim, olha, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E Catherine Bolt, acerca desse verso, ela disse assim, as águas estão crescendo, mas eu também, eu não afundarei, mas eu caminharei sobre as águas. Aleluia. Então qual é a grande diferença em estar no porão e estar no ventre do grande peixe? É que ao estar no porão, fugindo da presença, ele está afundando, mas no ventre do grande peixe, ele está indo profundo, amém? No ventre do grande peixe, ele está sendo chamado ao lugar de onde ele nunca deveria ter fugido, que era a presença do Senhor. Aleluia. Jonas sai do porão e vai para o ventre. Querido, ventre é lugar de gestação. O que a palavra do Senhor nos faz entender é que por amor, que por graça, por bondade, por misericórdia, Jonas está sendo reorientado para o seu propósito. E como a palavra do Senhor nos diz, que no princípio criou Deus todas as coisas, e que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Alguém certa vez disse, graças a Deus pelas baleias obedientes. Queridos, Jonas está sendo reorientado para o seu propósito. Ele então reconhece e declara. No verso de número 9 ele vai dizer assim, é do Senhor que vem a salvação. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, do Senhor vem a salvação. Queridos, a salvação, ela é obra de Deus, amém? Ela é obra única e exclusiva de Deus. É Ele somente quem apressa as almas para receberem a vida que dele mesmo procede. A salvação é obra de Deus. Spurgeon, ele disse assim, olha, se você se dedica à oração, é Deus quem lhe faz dedicado, amém? Porque a obra da salvação, ela é obra de Deus. E ele ainda disse, olha, se você tem graças, é Deus que lhe concede os dons. Por quê? Porque a salvação é obra de Deus. Se você persiste em ter uma vida consistente, é porque Deus tem lhe sustentado com a sua mão. Porque a salvação, ela vem de Deus. E ele ainda prossegue dizendo, olha, tudo o que você tem, toda a sua bondade, ela vem apenas do Senhor, amém? Se você tem uma vida consagrada diante dos homens, isso não vem de você, mas é Cristo que vive em você. É Cristo quem habita em você. Estou sendo santificado, não purifico a mim mesmo, mas o Espírito de Deus me santifica, amém? Se eu cresço no conhecimento, é o grande instrutor quem me ensina, amém? É o Espírito da verdade que me orienta. E ele ainda declarou assim, olha, Jonas aprendeu nas profundezas do mar, deixe-me aprender em meu quarto. Do Senhor vem a salvação.
do Senhor vem a salvação. Aleluia. E sabe, queridos, a palavra do Senhor vai dizer para nós que Jonas, então, ele é vomitado na terra. Vômito é regurgitação. Vômito é ser colocado para fora por repulso. Agora note, ele está num lugar de sujeira. Você concorda comigo? Ele está vomitado. O Senhor estava lhe dizendo: da sua fuga não me agradei. Mas a palavra do Senhor diz assim no capítulo 3: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela o que eu te disse. Aleluia. O Senhor estava dizendo: volta ao teu propósito, cumpre o teu chamado, assiste na minha presença, amém? Ainda que ele estivesse envolvido na sua sujeira, mas o Senhor estava lhe declarando: eu lhe tenho chamado para um propósito. Então esse vômito aqui não é um vômito por vômito, não é simplesmente repulsar, mas é reorientar. E ele estava dizendo: ainda que você possa olhar para você e você possa encontrar-se completamente sujo, mas de mim vem a salvação, assim diz o Senhor. Por isso levanta e vai à grande cidade e prega contra ela aquilo que eu te mandei pregar, amém? Aleluia. Muitas vezes, querido, nós nos sentimos exatamente assim como Jonas, sujos e fora do propósito. Mas o Senhor está declarando: volta ao propósito. Essa é uma noite de nós nos reorientarmos. Essa é uma noite para nós voltarmos ao nosso propósito. Volta ao teu propósito, assim diz o Senhor, declara o Senhor. Ele nos tem chamado para estar diante da sua presença. E na sua presença nós vamos cumprir aquilo para o que Ele nos tem chamado. Então é tempo, meus amados irmãos, de nós de fato atentarmos menos para os nossos interesses e de nós nos apegarmos ao propósito para o qual Ele nos tem chamado. Ele nos tem chamado para diante dEle estar. Amém? Então perceba, Jonas sai do propósito, mas o Senhor o chama de volta. Talvez você possa olhar para a sua vida hoje e se encontrar fora de rota. Você possa olhar para a sua vida hoje e se encontrar fora do propósito de Deus. Mas você veio aqui nessa noite porque o Senhor estava para lhe dizer: venha à minha presença. Eu te chamo de volta. Eu quero você comigo. Eu quero você vivendo para a minha glória. Eu quero você vivendo para o meu louvor. Eu quero você vivendo na minha presença. Saia desse sono profundo. Saia desse lugar de inércia. E deixe o Senhor te reorientar. Deixa o Senhor te dirigir novamente. E assim como o Senhor falou para Jonas, Ele está falando nessa noite: levanta-te. É tempo de levantar-se para ser reorientado, amém? Então quero convidar você a ficar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo, para que você possa então